Olá pessoal, boa noite. Então, cá estamos nós para mais um encontro para continuar nosso conteúdo. No último capítulo, nós estudamos os fenômenos de interferência, a gente se ocupou da interferência, mais especificamente, a gente ficou ali meio focado na interferência de fenda dupla. E agora a gente vai focar na difração, que é o nosso capítulo 42 do livro-texto. Eu já tinha alertado a vocês, no capítulo anterior, que para poder estudar a interferência de dupla fenda, a gente também estava levando em conta a difração. Até porque, se eu tenho uma fenda, e a onda está passando por essa fenda, como esse desenho aqui, eu tenho que esse pontinho, sendo a fenda muito estreita, funciona como uma nova fonte de ondas esféricas. E esse pontinho, também sendo a fenda muito estreita, funciona como mais uma fonte de ondas esféricas secundárias, que é como diz o princípio de Huygens. Então, tenham em mente o seguinte, que no capítulo anterior, quando eu falava de interferência de fenda dupla, eu estava falando de uma situação ideal, que era uma situação de fendas muito, 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 muito pequenas. No caso real, para que a gente consiga encontrar algo bem próximo ao ideal, o caso real é com fendas que têm a sua dimensão, correto? Então, esse caso, onde as fendas são muito pequenininhas, é mais difícil de ser alcançado. Esse padrão perfeitinho, onde todas as faixas são iguais, as intensidades são iguais, ele se perde um pouco agora quando a gente considera a dimensão das fendas. Quando eu considero a dimensão das fendas, isso vai mudar. Então, por exemplo, se eu tivesse um problema da fenda dupla considerando a dimensão das fendas e não mais as fendas como pontuais, eu teria agora que essa fenda tem uma dimensão, essa fenda também tem uma dimensão, e aqui eu tenho um novo padrão, onde a gente vê que a intensidade ela é maior no centro e vai caindo nas bordas, vai ficando menor quanto mais para a borda eu vou. Então, as intensidades não são iguais e os formatos não são iguais. Então, no caso onde eu tenho a fenda com um certo tamanho finito, não ideal, a minha situação vai mudar. E muda por quê? Vamos lá, eu vou até colocar aqui um videozinho para vocês, para poder ficar um pouco mais claro o que eu estou falando. Então, vamos ver aqui. Pensa bem. Se eu tenho uma fonte uma fenda muito pequena, esse pedacinho da onda que passa se comporta como uma fonte praticamente pontual. E o que vai para o outro lado é como se fosse uma onda esférica, porque esse pontinho ele é muito pequeno. Agora, se eu abro essa fenda a mais, o que eu vou ter? Se eu abro essa fenda, eu vou ter que esse espaçamento eu posso subdividir ele em infinitos pontinhos, onde cada um deles se comporta como uma fonte secundária de ondas. Então aqui, nesse caso, o que eu vou ter? Cada pontinho se comporta como uma nova fonte e eu vou ter do lado de lá esse padrão de interferência dos próprios pontinhos que obedecem ao princípio de Huygens. Então, eu vou ter o que aqui? Então, eu vou ter esse máximo central grande e máximos menores e menos intensos para as bordas, como nesse caso aqui dessa ilustração. Então, vejam que aqui na fenda dupla eu tinha duas fendas, que basicamente eram dois pontos
duas novas fontes. Aqui eu tenho uma fenda só, mas essa fenda única, ela é uma fenda finita, ela tem um certo tamanho. Como ela tem um certo tamanho, eu posso imaginar aqui como tendo infinitos pontos, beleza? E esses infinitos pontos vão interferir aqui na frente. Então, quando eu pego uma fenda com tamanho finito, o meu fenômeno da difração ele vai ser bastante mais elaborado, como vocês podem ver ali. Eu queria deixar aqui o crédito que essas animações que eu vou passar na aula de hoje, só para deixar aqui o crédito, é do canal, deixa eu voltar aqui, é do canal Physics Videos by Eugene Kutoriansky. Então, esse aqui é o canal onde eu tirei essas animações. Tem outras de outras partes da física, mas eu achei por bem, então, dar os créditos, já que eu cortei o vídeo para usar na aula. Então, quem quiser dar uma olhadinha, basta seguir esse canal, que vão ter vários por lá. Olha, e a difração, ela vai ter, então, esse padrão que é diferenciado. Vou até puxar aqui uma figurinha para vocês. Então, eu vou ter esse padrão aqui diferenciado. Ele não é mais aquele mesmo padrão que eu tinha para interferência de fenda dupla, onde eu tinha sempre aquele mesmo espaçamento e intensidade. Aqui, esses tamanhos variam, o tamanho varia, e também varia o quão intensa é a onda em cada um dessas partes. Então, eu vou variando essa altura do pico quando eu vou indo para as bordas. Eu vou ter ondas menos intensas quando eu vou para a borda, que é o que o Vitor tinha citado um tempo atrás, que ele achou estranho no caso da fenda dupla não ter esse decaimento. Mas aqui a gente vai ver que, considerando essa difração com uma fenda finita, eu vou ter sim esse padrão. E a difração, hoje a gente consegue ver em vários setores, a gente consegue ver inclusive em objetos do dia a dia. Por exemplo, nosso livro ele coloca ali uma figura de uma lâmina de barbear, e a gente vê o seguinte, se a gente passa, se deixa ela como anteparo para uma luz monocromática, eu vejo na borda essas franjas de interferência, beleza? Então, eu vendo essas franjas, e que é um padrão do seguinte, porque se eu pego aqui, vou fazer um desenho, se eu pego aqui esse anteparo e estão chegando aqui frentes de onda desse anteparo, o anteparo ele vai barrar boa parte das frentes de onda, mas vão passar ondas pelas bordas. Então, o que eu vou imaginar? Que cada pontinho da borda desse objeto funciona como uma nova frente de onda secundária. E aí, quando eu faço que todos esses pontinhos das bordas vão emitir ondas esféricas secundárias, se eu olho em um certo anteparo o padrão que isso mostra, eu vou ter esse padrão com esses vários risquinhos próximos das bordas, que são as interferências dessas ondas secundárias. Então, você olhar essas franjas é um fenômeno típico da difração. Um outro exemplo do dia a dia, onde quase todo mundo consegue enxergar a difração, são naqueles objetos flutuantes dos nossos olhos. Eu vejo isso direto, talvez alguns de vocês também vejam, mas quando a gente pega o nosso campo visual, a gente consegue enxergar essas coisinhas aqui, ó, esses filamentos que ficam
para lá e para cá, passeando na frente dos nossos olhos. Basicamente, o que a gente tem é que esses objetos, essas coisinhas, são algumas impurezas, coágulos, enfim, coisinhas pequenas que estão no nosso líquido ocular, que quando a luz entra pela lente do nosso olho aqui, passa pela córnea, passou aqui íris e tal, entrou, vai ter aqueles feixes de luz entrando nos nossos olhos, passando por aquele líquido, sendo focados na retina. Só que, antes de passar e chegar na retina, encontra esses objetos, que seriam pequenos anteparos, muito pequenininhos, mas como a luz também tem um comprimento de onda de nanômetro, então esses objetozinhos funcionam como anteparos para a luz. E aí o que a gente está vendo são os efeitos de difração dessas coisas que estão no nosso líquido ocular estampados na nossa retina. Então esses objetos flutuantes, eles são efeitos de difração e alguns de vocês já podem ter notado isso nos próprios olhos. E essa discussão de como que a luz se comporta, como a gente já comentou, é uma discussão bastante antiga e uma pessoa que teve um papel fundamental nesse desenvolvimento foi o Fresnel, certo? O nosso camarada chamado Fresnel, ele fez o desenvolvimento todo baseado em ondas, pensando nessa ideia de princípio de Huygens, essa ideia básica. E o nosso livro até traz que lá no ano 1819, teve um concurso da Academia Francesa de Ciências, que o Fresnel estava levando, certo? E o outro rapaz chamado Poisson, que você deve conhecer da matemática, o Poisson, ele era da tribo corpuscular da luz, assim como Newton. Então, o Fresnel, ele não conseguia aceitar a ideia de que a luz fosse uma onda. E o Fresnel então, ele colocou o seu modelo e o Poisson, ele fez cálculos. Ele fez cálculos a partir desse modelo e ele viu o seguinte, que se eu pegasse uma onda luminosa e um anteparo, por exemplo, circular, uma moeda, por exemplo, se eu pegasse isso, o que eu veria aqui na chapa fotográfica, se eu usasse a ideia de Fresnel de ondas, princípio de Huygens e tudo mais, que cada ponto da borda funcionaria como uma nova frente de onda. O ponto central, ele é um ponto simétrico, ou seja, todas as ondinhas que saem da borda chegariam ao ponto central da chapa aqui em fase. Logo, eu veria uma sombra com um ponto luminoso no meio. Então, pela ideia do Fresnel, eu veria uma mancha no meio, que foi chamada de mancha de Poisson. Alguns lugares chamam de mancha de Arago, mas o Poisson, ele mandou então uma notificação lá para a galera que estava julgando esses trabalhos e falou, olha, essa tese aí, essa ideia do Fresnel é tão absurda, mas tão absurda, que ela está prevendo um ponto central luminoso na sombra dessa moeda ou desse disco circular. E, bom, para o azar do Poisson e para a sorte do Fresnel, esse ponto existe. Ele foi mostrado que existia e, com isso, a teoria ondulatória da luz ganhou ainda mais força e a teoria do Fresnel ganhou credibilidade. Eu separei aqui um videozinho para a gente e esse videozinho ele vai mostrar o seguinte. Vou até aumentar aqui o tamanho dele para poder pegar a tela inteira e vocês poderem ver com um pouco mais de facilidade. Você vai ter aqui uma luz iluminando. Aqui atrás eu tenho um equipamento, uma lente
que vai pegar a sombra de um certo objeto, vai focar nesses espelhos que vão cair em outra lente aqui, vai ter uma reflexão aqui, vem para cá, passa por essa lente e ela vai ser exibida a imagem nessa chapa. Então, essa lente, ela funciona como se fosse, ela vai focar os raios de luz. A gente vai ver daqui a pouco que quando eu tenho um regime de Fraunhofer de difração, eu tenho a tela, a chapa, onde eu vou ver a imagem, muito, 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 muito distante do meu objeto, tendendo ao infinito. O que essa lente faz é encurtar a distância. Você evita uma chapa no infinito, onde você vai perder intensidade, coisa e tal, e você pega uma chapa mais próxima, mas com uma lente que está focalizando. Se eu não me engano, aqui no final tem o dado, mas se eu não me engano, essa montagem corresponde a uma chapa distante 62 metros do seu objeto. Bom, então o que vai ser feito aqui agora? Você vai colocar uma moeda na frente e quando a gente coloca a moeda na frente, o que aparece? Aparece lá na chapa esse ponto central, que era o ponto que o Fresnel previa na teoria e o ponto que o Poisson achou que era a derrocada da teoria. Ele achou que, opa, se eu mostrar que esse ponto aqui existe, e obviamente não tem esse ponto, eu mostro que a teoria está errada. E o Fresnel e o Poisson caiu do cavalo. O ponto estava lá. Então, veja que tem essa manchinha no meio, certo? Da figura de difração. Tem algumas franjas nas bordas também. E aqui vai ter uma figura um pouco mais bonita no final, aqui, mais bem resolvida. Você tem que a distância efetiva é 62 metros mesmo, uma moedinha de 2 euros, se assemelha muito à nossa moeda de R$1. E aqui a gente tem todo o padrão de difração. Veja como a sombra não é mais algo como a ótica geométrica diz. Não é aquela coisa retinha, com a borda bem definida. Não. Isso só acontece quando eu tenho um objeto muito próximo da chapa. Aí não dá tempo de ter essa interferência. Mas com um objeto muito longe da chapa, eu tenho como ter essas interferências. Então aqui eu tenho um regime que eu chamo de regime de Fraunhofer. Então, só para finalizar, esse era aí o nosso videozinho. Então, continuando, a gente vai analisar dessa forma os efeitos da difração, certo? Os efeitos de ter uma abertura que não é infinitesimal. E aí nós temos que ter claro o seguinte: se eu pego aqui uma certa abertura, se eu tenho aqui um anteparo com uma certa abertura, por onde essas ondas vão passar, eu tenho aqui as frentes de onda chegando, e elas vão passar por esse buraquinho aqui. Se aqui eu tenho uma chapa fotográfica, a parte onde vai ter onde vai ter imagem. Então, se eu tenho aqui a tela, se a tela está muito próximo do obstáculo, muito próximo do objeto que vai fazer a sombra, o que você vai ver na tela é simplesmente aquela sombra geométrica retinha. Você praticamente não vai ver padrão de interferência nesse caso. Por outro lado, se a tela estiver numa distância intermediária, eu vou ter a difração de Fresnel, certo? A difração de Fresnel. E quando eu tenho a parte, ela na posição intermediária, o que eu posso ter? No regime de Fresnel, eu posso ter a fonte mandando essas ondas, que quando chegam aqui, eu imagino elas passando pelo anteparo e depois interferindo em um certo ponto. Como as ondas que chegam não são planas, não são paralelas, nem as que saem são paralelas,
você vai ter um regime mais difícil de fazer conta. Então, esse aqui vai ser o nosso caso da difração de Fresnel, que nós não vamos trabalhar. O que a gente vai trabalhar é um caso onde a gente tem separação muito grande, muito grande. Então, aqui eu vou ter o meu buraco, a minha fenda. Aqui eu vou estar muito longe. Então, basicamente, o que eu posso imaginar? Eu posso imaginar que esses feixes de luz que saem daqui, essas fontes secundárias de luz, são paralelas. Paralelas. Quando isso aqui eu tenho uma distância grande. Então, eu vou ter aqui ondas chegando praticamente paralelas e saindo praticamente paralelas. Na prática, eu teria que ter um anteparo muito... Na teoria, eu teria que ter um anteparo muito, muito, muito longe. Mas na prática, o que a gente faz? Na prática, essas ondas que saem praticamente paralelas, a gente coloca uma lente, aqui uma lente convergente, e essa lente convergente vai fazer com que esses raios cheguem em um certo ponto de maneira muito mais rápida, beleza? Muito mais próxima aí do nosso furo. O que a gente vai ver agora, assim como a gente viu no capítulo anterior, é como encontrar as posições nessa tela de possíveis máximos, possíveis mínimos. E o que eu vou enxergar nessa tela dessa forma aí? Qual vai ser a minha observação? Bem, continuando, nós vimos no capítulo anterior que quando eu tinha a fenda dupla, eu tinha essa figura aqui, ó. Essa aqui era a minha figura da interferência de fenda dupla. Então, nós tínhamos dois pontos que funcionavam como fontes secundárias, e aí nós tínhamos que uma fonte é esse ponto, a outra fonte é esse ponto, a separação entre os pontos era era D, a separação era D. Então, quando eu tinha esse raio batendo aqui e esse raio batendo aqui na nossa tela, a gente considerava que essa distância Dzão era muito maior que o Dzinho, então esses raios R1 e R2 eram praticamente paralelos, eles eram paralelos, e aqui eu traçava uma reta perpendicular às duas e via que esse era a diferença de caminho. Aqui eu tinha um ângulo θ, que era igual a esse ângulo θ, e esse pedacinho aqui era um pedaço que eu podia calcular como sendo d seno θ. D seno θ era a diferença de caminho entre as duas ondinhas que estão saindo, uma de cada ponto. Ora bolas, isso era o caso de fenda dupla. No caso agora da difração, o que eu vou fazer? Bom, para isso eu vou colocar aqui para vocês mais uma animaçãozinha para facilitar a visualização. Penso o seguinte, quando eu tenho uma fenda simples, eu saio ali uma onda esférica. Agora, quando eu tenho quando eu tenho uma fenda muito curtinha, eu tenho praticamente aí uma onda esférica, onde eu posso olhar para onde que ela está indo. Eu posso fazer uma linha, eu posso fazer um raio para qualquer direção que eu quiser. Se eu tiver duas fendas, o que eu tenho que fazer agora? Que é o nosso caso desse desenho aqui. Quando eu tenho duas fendas, no ponto central elas chegam em fase, mas se eu vou me envolvendo para lá, vejam que eu começo a ter o máximo de uma chegando junto com o mínimo da outra.
que seria o caso onde eu tenho uma diferença de caminho de lambda sobre 2, e nesse caso aí, uma interferência destrutiva. Vou aqui para tirar o seco da garganta. Então, eu tinha esse tipo de questão quando eu tinha as duas fendas. Só que agora, quando eu penso em difração, uma fenda única com tamanho finito, olha só qual é o lance. Eu posso imaginar que esse tamanhozinho aqui, ele vai gerar para a gente muitas mais fontes secundárias e eu vou ter que analisar como todas elas juntas interferem em um certo ponto. Aquela nossa análise fasorial que nós utilizamos no capítulo passado para apenas duas fendas, ela vai agora ficar um pouco obsoleta, porque eu fiz análise para dois campos vetoriais. Aqui eu vou ter infinitos campos. Eu vou ter infinitos fontes secundárias, porque minha fenda é uma fenda finita. Então, para poder começar o trabalho, para poder começar a pensar aqui em como trabalhar, eu vou colocar para vocês essa figurinha do nosso livro para a gente poder olhar. Aqui vejam, muito embora a figura seja parecida, eu não tenho aqui agora mais duas fendas. Eu tenho apenas uma fenda com uma separação A, uma abertura A. E aí, claro, esse desenho, né? Se eu fizesse um desenho tridimensional, essa fenda é isso aqui, ó. Ela seria um padrão aqui retangular. A fenda seria isso, tipo uma máscara de serralheiro, né? E a luz passa por aqui. Ela vai abrindo a partir deste ponto. Mas aqui, essa questão de profundidade não vai nos interessar tanto. A gente vai estar olhando só para esse recorte aqui da seção transversal. Então, pensa o seguinte. Eu tenho aqui os raios 1 e 2. Eu tenho o raio 1 e 2 saindo. A gente vai trabalhar com a difração de Fraunhofer, certo? A difração de Fraunhofer, que é quando eu tenho a separação muito distante. Só para escrever aqui, porque eu não escrevi antes, eu vou pensar então em uma difração de Fraunhofer. Eu acho que é assim que se escreve. Fraunhofer. Então, vou para a difração de Fraunhofer, voltando na página anterior, eu não vou ter nem a tela muito perto, nem a tela uma distância intermediária, na qual elas vão chegar e sair não paralelas, a matemática é mais difícil, mas eu penso nesse regime de distância grande, onde esses raios que estão saindo são raios paralelos. E eu teria que ter infinito aqui de distância. Naquela animação que a gente viu antes, naquela filmagem, era 62 metros que a lente estava simulando. E aqui também colocamos a lente para não ficar muito bizarra a proporção do nosso desenho e os raios chegando muito próximo, porque aqui eles saem praticamente paralelos. A diferença de caminho entre eles só se dá nesse início aqui. Daqui em diante, se eu pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui em diante, as duas seguem paralelas até o anteparo. Então, não tenho mais diferença de caminho se eu pego dessa linha aqui para frente. É só daqui para trás. Da mesma maneira que nós fizemos para o caso... Opa. Cadê? Volta. Aqui. Para o caso de dupla fenda. Esse mesmo distância Bzinha aqui que dava esse D sendo θ. Então, aqui, se eu voltar no meu desenho, só para limpar ele, aqui está limpo. Se eu pego esses raios R1 e R2, correto? O R1 sai da bordinha superior, o R2 sai do meio, logo,
essa distância aqui, de onde sai o R1 e o R2, é metade da abertura da fenda, é A sobre 2. Logo, eu posso fazer um desenho daquela parte ali do triângulo, que daria o quê? Daria um negócio assim, ó. Daria isso aqui. Eu teria aqui A sobre 2. Como a distância é muito longa, eu vou ter que esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ. Aqui são 90 graus. E esse pedaço é a nossa diferença de caminho. Eu posso chamar aqui de ΔL. O nosso ΔL, nesse caso, vai ser a hipotenusa A sobre 2, que multiplica o seno do θ. Então, essa diferença de caminho entre os dois é o que vai gerar a interferência construtiva ou destrutiva lá na tela. Ok? Nesse caso, vai ser mais fácil buscar pelas interferências destrutivas. Então, a gente vai buscar por elas. É claro que no ponto central, aqui no ponto PO, é o ponto simétrico. Então, o ponto central sempre vai ter um máximo. Um máximo, inclusive, com a intensidade máxima entre todos os máximos. A gente tem o máximo central e os máximos são de máximos secundários, ou máximos laterais. Ok. O lance todo é que, nesse caso, o que vai ser a nossa interferência destrutiva? A primeira delas. A primeira delas é quando esse ΔL é justamente igual a metade do comprimento de onda. Então, quando a diferença de caminho for igual a metade do comprimento de onda, eu vou ter o primeiro mínimo de todos. Se eu junto essas duas, eu vou ter que A sobre 2, sendo θ, é igual a lambda sobre 2, corta 2 com 2. Então, eu vou ter que A sendo θ é igual a lambda. Ou, né, você pode encontrar aqui que, sendo θ, é lambda sobre A. Então, θ é arcosseno de lambda sobre A. Então, você pode encontrar qual é o θ ali do meio do furo para a tela, qual é o θ onde acontece aqui A, onde acontece o primeiro mínimo nesse caso. Então é isso. Agora tá, ok. Tem uma questão aqui importante que vocês podem me perguntar. Eu peguei apenas dois raios, R1 e R2. Mas nós sabemos que eu posso separar essa abertura em infinitos pontinhos, onde cada um funciona como uma fonte secundária de onda luminosa. Então, se eu tenho isso, como é que eu resolvo esse problema? Considerando todos. Eu faço pelo seguinte: se eu pego aqui um raio, pegar um raio vermelho aqui, ó, saindo aqui abaixo de R1, a uma certa distância do R1, e eu pego um outro raio, vou fazer aqui de azul, na mesma distância do R2, sempre que eu vou baixando a uma certa distância aqui, nessa linha perpendicular, do R1 e do R2, eu sempre vou ter para um raio entre R1 e R2, um outro raio entre R2 e essa borda. De maneira que a distância entre eles continua sendo esse A sobre 2, e aí a diferença de caminho continua sendo lambda sobre 2. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vou fazer aqui um desenho. Aqui é abertura, aí eu tenho aqui R1, aqui no meio eu tenho R2. Para cada, se a distância aqui deles, se essa distância perpendicular entre eles aqui
é tal que esse pedacinho é lambda sobre 2, o que nós vamos ter? Se eu pego uma nova frente de onda vindo aqui de baixo e uma outra frente de onda vindo debaixo do R2, se eu considerar essas linhas vermelhas e azul, e eu faço uma perpendicular aqui, ó, eu vou ter que esse triângulozinho retângulo é igual àquele triângulo que a gente fez aqui antes, e esse pedacinho continua sendo lambda sobre 2. Então, para cada linha que eu pego abaixo de R1, eu tenho uma linha simétrica abaixo de R2, que faz com que a interferência dessas duas aos pares sempre seja destrutiva e eu garanta o meu mínimo. Beleza? Por isso que é importante ter aquela coerência, né, da frente de onda. Tem que ter coerência para poder manter esse padrão de máximos e mínimos. Certo? Aí eu encontrei o nosso primeiro mínimo. E se eu quisesse encontrar um segundo mínimo? Nesse caso, eu teria que pegar aquele furo e, ao invés de pensar em 2 raiozinhos saindo, eu teria que pensar em 4. Beleza? Pensaria em 4. Aí agora, se eu pego aqui e divido em 4 pedaços iguais, de R1 para R2, se eu tenho aqui R1 e aqui eu tenho R2, quando eu pego essa linha aqui perpendicular entre eles, de onde sai o R1 para onde sai o R2, como eu dividi em 4 pedaços, eu vou ter um A sobre 4. Aqui eu continuo tendo um ângulo θ. Então, se eu pego aqui do R1 para o R2 apenas, essa diferença de caminho entre R1 e R2 vai ser A sobre 4 seno de θ. Correto? E se esse A sobre 4 seno de θ também for igual a meio comprimento de onda, eu vou encontrar que A seno θ é igual a 2 lambda. Esse seria o nosso segundo mínimo possível que a gente está encontrando lá longe, naquela tela, a partir da convergência dos raios via lente. Mais uma vez, se eu pego um raio entre R1 e R2, e depois eu pego outro raio entre R2 e R3, se eu vou descendo esses raios, eu sempre vou ter aos pares a interferência destrutiva, porque eu vou manter constante essa diferença de caminho óptico em lambda sobre 2. Então, eu dividi aqui em 4 pedaços. Eu poderia dividir em 6 pedaços, em 8, em 10, em 12. Eu posso sempre ir aumentando aos pares, de maneira que os nossos pontos de mínimo, o primeiro, a gente encontrou o quê? A seno θ igual a lambda. O segundo, A seno θ, 2 lambda. Se eu pegasse 6 divisões, peraí que eu fiz aqui feio, sem contar. Se eu pegasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões, esse pedacinho entre o primeiro e o segundo ficaria A sobre 6, sendo θ igual a lambda sobre 2. Então, eu encontraria que no terceiro ponto de mínimo, eu teria A seno θ 3 lambda, e assim por diante. De maneira que a formuleta geral que vai me dar os pontos de mínimos são A seno θ igual a m lambda, com m igual a mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, e assim por
diante. Ou eu posso falar que θ é arco-seno de m lambda sobre A, onde o m tem esses valores. E aí eu vou encontrando essas aberturas. Quanto maior o m, mais eu vou abrindo, quer seja positivo, quer seja negativo. E aí eu encontro essas posições de máximos e mínimos sem maiores problemas. Mais uma aguinha. Então nós temos isso. As posições de mínimo ficam definidas dessa forma. Eu consigo encontrar, eu consigo localizar esses pontos de mínimo lá na nossa tela, onde vai tirar a imagem de difração. O lance é o seguinte: no capítulo anterior, nós fizemos uma conta para encontrar qual era a intensidade da onda resultante que chegava em cada ponto. A intensidade desse padrão de interferência, o que nos levou àquele resultado de que as intensidades eram as mesmas em todos os máximos. Que parecia estranho, mas estava correto. Agora a gente vai ver que essas intensidades elas não são mais constantes para todos os máximos. A gente vai ver que quando eu vou me afastando do máximo central, eu vou ter clarões que são mais estreitos e menos brilhantes, como essa figura aqui mostrou para a gente. Essa figura aqui mostrou. Eu vou me afastando do ponto central, eu vou tendo clarões mais fraquinhos, vou ter menos luz, porque a interferência faz com que a intensidade seja menor pelas fases, e são mais estreitos também. Então, como que a gente faz, nesse caso da difração, para encontrar a interferência não, errado, a intensidade de fenda única na difração? Então, como que eu vou encontrar a intensidade de fenda única na difração? Eu não tenho jeito agora, eu não posso mais apelar para 2, 3, 4. Eu vou ter que pensar sempre em muitas divisões daquela tela, daquele furo. Então, aqui tem um desenho. A gente vai ter o seguinte. Qual é a ideia aqui? No nosso livro, ele faz 18 recortes. Então, ele pega A e divide por 18. Mas, se a gente pegar, a grosso modo, a gente pegaria infinitos pontos. Quase contínuo. O que a gente tem aqui é o seguinte. Se eu pensar em N divisões do meu furo A, da minha fenda, eu vou ter um ΔX entre dois raios adjacentes, que vai ser A sobre N. Vai ser esse. Além disso, a minha diferença de caminho, como sempre, a minha diferença de caminho entre esses dois pontos adjacentes vai ser ΔX seno de θ. Isso vai ser a minha diferença de caminho para esse caso aí. Ora, vamos lá. O que a gente vai ter é que a análise fasorial aqui vai ser importante. A gente vai ter que analisar isso como fasores. E nós vimos no capítulo passado que quando eu tinha essas duas ondas chegando aqui, nós tínhamos que a diferença de caminho sobre lambda era igual à diferença de fase
sobre 2π. Eu consegui relacionar a diferença de caminho com uma diferença de fase, de maneira que quando eu tinha um campo 1, que era E0 seno de ômega-t, e um campo 2, que era E0 seno de ômega-t, mais uma defasagem φ, onde essa defasagem φ vinha da diferença de caminho, a gente fez o quê? A gente colocou num gráfico cartesiano o campo 1, depois o campo 2, com o mesmo módulo, mas com fases diferentes, aqui ômega-t e aqui ômega-t mais φ. Na sequência, a gente desenhou os dois em série, né? Botou um, depois colocou o outro, onde aqui era o ângulo φ, e a gente encontrou aqui a amplitude desse vetor a partir desse triângulo isósceles. Aí tinha esse ângulo beta, aí eu encontrei que o E total era um Eθ seno de ômega-t mais um beta. Foi isso que a gente encontrou. Porque aqui continua o ômega-t e aqui eu tenho o beta, onde o beta era igual a φ sobre 2. A gente encontrou essa relação e o Eθ, como esse triângulo aqui era um triângulo isósceles, ele era igual a E0 seno de beta. Cosseno de beta, perdão. O Eθ era igual a E0 cosseno de beta, onde o E0 seria o campo de cada campo elétrico, a intensidade do campo elétrico para cada uma dessas fontes pontuais. Então, nós tínhamos aí dois vetores campo elétrico que tinham o mesmo módulo, mesma intensidade, e diferiam apenas na fase. Agora, a gente vai pensar em algo semelhante. A gente vai pensar que eles saem praticamente paralelos. A gente vai pensar que as intensidades do campo elétrico são basicamente as mesmas. Eu não vou pensar que é a diferença, beleza? Então, eu vou ter uma mesma intensidade de campo elétrico, que eu vou chamar aí, nesse caso, a intensidade de campo elétrico da onda que chega no furo vai ser esse EM, essa intensidade aqui. E aí eu vou ter que pensar o seguinte, se eu pego esse furo, se eu pego aqui esse furo e eu divido aqui em uma série de linhas, eu vou ter que, entre cada par dessas ondas que saem, secundárias, eu vou ter uma defasagem entre elas, uma defasagem ΔΦ. Então, o que eu vou ter é que levar em conta essa defasagem ΔΦ, beleza? Entre cada parzinho desses campos elétricos. Quanto mais eu vou para cima, eu vou ter sempre um pedacinho a mais de distância percorrida em relação ao que está mais abaixo. Então, assim, esse aqui percorre uma distância para chegar no ponto. O de baixo percorre um pouquinho mais. O de baixo, um pouquinho mais. E assim por diante. Então, se eu fosse fazer o desenho de 4, se eu pensasse aqui, 1, 2, 3, 4. Se eu pensasse em 4 divisões, o que eu teria que fazer aqui no nosso eixo cartesiano dos fasores? Nos fasores, eu teria que fazer 1,
2, 3, 4. Então, eu teria ômega t mais φ, mais φ, mais φ. Eu ia somando vários fizinhos. E quando eu colocasse eles em sequência, eu teria ômega t, aí teria aqui mais 1, teria aqui mais 1 e teria aqui mais 1. Então, quando eu pego os 4, eu acabo formando essa curva entre o primeiro e o último. Vocês devem conseguir imaginar que se eu pegasse 8, eu teria eles mais próximos e menores, de maneira que, quando eu pegasse os 8 e colocasse no plano cartesiano, eu teria pretinho aqui. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu fizesse essa resultante, ela ia ter uma cara muito maior de curva, de arco. Porque entre cada vetorzinho campo elétrico daquela frente de onda adjacente, eu vou ter uma nova fasezinha de diferença. O nosso livro pegou, como eu falei, 18 divisões, se eu não me engano. E aí ele nos coloca a seguinte figura. Essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha aqui. Então aqui, quando eu tenho essa série de campinhos colocados um depois do outro, sempre com esse espaçamento ΔΦ, 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 sendo que a soma de todos eles vai dar esse φ. Então, eu vou até botar aqui no anterior, esse filinho aqui, de cada um. O que ele pega aqui, na verdade, é esse φ total entre o primeiro e o último. Beleza? E o que a gente vai ter é o seguinte. Eu vou ter uma cara de arco mesmo. Esse desenho aqui, reto, é quando eu pego o ponto central. No ponto central, todos chegam em fase, de maneira que estão todos alinhadinhos, bonitinhos. Então, aqui eu vou ter o máximo possível para esse campo. Beleza? Então, aqui eu vou ter, aqui eu chamei de E máximo, mas deixa eu melhorar aqui. Eu vou chamar aqui de, só para mudar o nome, de um delta E0, de um pedacinho que vai ser somado para dar aquele E máximo ali. No caso aqui, como eu peguei, deixa eu só conferir em algum local do nosso livro se são realmente 18. São 18. Então aqui eu teria que esse E máximo seria 18 vezes esse delta E0 aí. Então eu estou somando todos em fase. Agora, se eu pego um ponto um pouco mais para cima, e veja, esse desenho aqui não tá te mostrando aonde ele vai chocar com a tela. Não é isso. Esse desenho aqui é no plano fasorial, certo? No plano fasorial, quando eu vou colocando todas essas pequenas fases em consideração, eu encontro essa curva aqui. E essa curva, quando eu tenho aquele padrão de distância D muito maior do que o tamanho da abertura e tudo mais, o que eu vou ter é o seguinte, que essa diferença de fase e a diferença de caminho, elas conversam e eu vou ter que o Eθ, como era antes também, vai ser um Eθ que depende de θ. Porque ele vai estar aqui relacionado, olha só, quando eu pego aqui esse arco de campinhos se somando, eu vou ter que a soma de todos eles é esse Eθ aqui, que é a base de um triângulo. Ora, essa base depende do ângulo φ.
se eu pegar esse desenho que está posto aqui, se eu pegar metade do φ, que é o que ele chamou aqui de alfa, alfa é φ sobre 2, faz o papel do nosso beta anterior. Se eu pegar R, que multiplica seno de alfa, eu vou encontrar Eθ. Se eu pegar aqui R seno de alfa, eu vou encontrar metade do Eθ. Beleza? Então, eu vou ter isso aí. Para esse desenho que está posto. Por outro lado, então, eu posso escrever como? Que esse Eθ é igual a 2R seno de alfa. Ou Eθ é 2R seno de φ sobre 2. Colocando em função do φ. Beleza? Agora, se eu pego aqui esse arco, considerando que a divisão é de pedaços muito pequenos, eu posso considerar que aqui eu tenho raio R, e aqui eu tenho um arco de círculo. Esse EM, que seria a soma de todos, se eu tenho um ângulo θ pequeno, se θ é pequeno, se eu estou olhando para bem perto do anteparo, o que eu vou ter? Se esse θ é pequeno, eu vou ter que... Vocês lembram que se eu pego um círculo e o raio R, se eu pego 2πr, isso é o tamanho L da circunferência. Se eu pego R, que multiplica um ângulo θ qualquer, eu vou ter um pedaço L'. Por exemplo, aqui, se eu pego um ângulo θ, eu vou ter aqui um L'. Então, 2πr é encontrado quando eu tenho 2πr, eu tenho quando eu tenho a circunferência inteira. Quando eu tenho só um pedaço, eu vou ter um θ, com esse θ em radianos. Então, eu vou ter aqui esse θ em radianos. Assim, nesse caso, quando eu quero encontrar o tamanho desse E máximo, desse arco E máximo, lembrando sempre, para falar o seguinte, mas esse E máximo, ele não é esse tamanho, porque o E máximo é isso aqui, quando está esticadinho. Mas lembrem que eu estou pegando o regime de θ pequeno. Quando o θ é pequeno, eu vou ter isso aqui praticamente do mesmo tamanho. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Como R vezes o ângulo aqui é φ, R vezes φ é igual a E máximo, eu posso pegar essa expressão, substituir nessa e encontrar o seguinte, que Eθ é igual a 2. Quem vai ser R? R vai ser esse E máximo sobre φ, que multiplica seno de φ sobre 2. Se eu passo esse 2 aqui para baixo, eu vou ter... Opa, aqui é Eθ. Então, eu vou ter que o Eθ é igual a esse E máximo, de quando eu tenho todos em fase, sobre φ sobre 2, que multiplica seno de φ sobre 2. Como φ sobre 2 é o nosso alfa, eu vou ter que esse Eθ é esse E máximo seno de alfa sobre alfa. E, para finalizar, nós sabemos que a intensidade é uma grandeza proporcional ao campo elétrico ao quadrado. Isso é lá do capítulo 38 das nossas leis de Maxwell, das equações de Maxwell, a gente sabe disso. Então, se eu pegar essa intensidade θ em relação à intensidade
do máximo central, que é a maior possível, isso vai ser uma relação entre esse Eθ sobre esse E do máximo central ao quadrado. Quando eu coloco isso aqui ao quadrado, eu vou ter que o Iθ é igual a um I máximo que multiplica seno de alfa sobre alfa ao quadrado. Então, a minha intensidade para cada um desses ângulos θ é dada por essa expressão aí, que não é uma expressão tão amigável, certo? Ora, nesse caso aí, nós temos que o nosso, como a gente colocou antes, né? O nosso φ, que é a nossa diferença de fase, sobre 2π, é igual à diferença de caminho sobre lambda. Eu chamei o caminho aqui de L, né? Diferença de caminho sobre lambda. De maneira que, então, que o φ vai ser dado por 2π sobre lambda, e a diferença de caminho vai ser aquele nosso A sendo θ. E aí, como alfa é φ sobre 2, eu vou ter então que alfa é igual a πa lambda sendo θ. Então eu tenho quem é o alfa, e eu sei o alfa em função do θ, e eu sei qual é a expressão ali do seno de θ sobre θ. Uma coisa que é interessante é que quando a gente pega esse A sobre lambda crescendo, quando eu tenho o tamanho do furo crescendo em relação ao comprimento de onda, por exemplo, o A é igual a 1 comprimento de onda, 2, 3, assim por diante, quando eu vou tendo esse crescimento do furo, eu vou tendo um máximo central um pouco mais fino. Tem um desenho no nosso livro que ele mostra isso aqui, ó. Opa. Se eu pego aqui, então, o máximo central quando esse A é igual a lambda, eu vou ter um máximo central mais espalhado. Quando é igual a 5 lambda, ele é menos espalhado em graus. Quando ele é igual a 10 lambda, ele é um máximo central um pouco mais pronunciado, um pouco mais fino, ele está mais sozinho. Isso vem da análise dessa relação de A sobre lambda dentro daqui de dentro, certo? Olhando quando que essa intensidade é máxima e mínima. Para poder finalizar essa história de fasores, também tem uma outra figurinha aqui que é importante estar com ela em mente, que é essa aqui, que vai dizer o que para a gente? Olha, aqui ó, é quando estão todos em fase. Nesse caso, é quando estão com aquela curvada que a gente fez a conta e encontrou o Eθ em função desse valor máximo possível, que é a soma de todos esses delta E0. Quando que acontece o primeiro mínimo? Ora, quando eu tenho mínimo, a intensidade do mínimo é zero. Então, o primeiro mínimo ele acontece para a gente quando essas fases vão se somando de forma que esses campos acabam fechando um círculo, que é o desenho que está aqui. Quando eles acabam fechando um círculo, a soma dos vetores é zero. Então, aqui, como o Eθ é igual a zero, isso vai implicar numa intensidade θ igual a zero. Depois que eles fecham, se por acaso eu aumento a defasagem e eles fecham mais rápido, eles vão fechar e recomeçar uma nova volta, de maneira que eu encontro aqui novos máximos. Então, essa brincadeira com esses vetores, que na prática vão ter que, na hora de fazer a conta, teria que ser infinitos, né? Porque eu vou estar repartindo ali em vários pedacinhos infinitesimais, eles vão alternando máximos com curvas fechadas, máximos com curvas fechadas,
que seriam esses pontos. Um máximo, uma curva fechada. Outro máximo, outra curva fechada. Outro máximo e outra curva fechada. E assim por diante. Então, sempre que eu tenho uma abertura maior de mais vezes comprimentos de onda, esse meu máximo central ele vai ficando mais localizado, angularmente falando. Eu vou ter aí uma localização. Show. E aí, se eu pego essa expressão, o que eu posso tirar dela? Que se eu pegasse aqui essa expressão da nossa intensidade e quisesse encontrar os extremos, quando que ela é máxima e quando que ela é mínima, eu teria que pegar e fazer uma derivação, certo? Se eu quero então encontrar quando que esse θ é máximo e mínimo, então quando e θ é máximo ou mínimo. Ora, a gente encontra isso quando eu faço, como o iθ está sendo ali uma função, é um iθ de alfa, naquela expressão ali, eu vou ter que, se eu derivo esse θ em relação a alfa, isso tem que ser zero, para encontrar esses pontos extremos, esse ponto de máximo e mínimo. E quando eu derivo, eu vou ter o seguinte, eu vou ter de alfa de i máximo, seno de alfa sobre alfa quadrado, igual a zero. Essa constante eu posso tirar fora, sem maiores problemas. Se eu derivo seno de alfa sobre alfa ao quadrado, eu vou ter 2 seno de alfa sobre alfa. E agora eu derivo o que está dentro. Derivo de cima, deriva seno da cosseno e repete o de baixo. Agora, eu repito de cima e derivo de baixo. Eu vou ter alfa elevado a menos 1, derivado vai cair o menos, vai ficar menos 2, alfa ao quadrado. Isso aqui igual a zero. O 2 pode ir embora também. E isso aqui a gente encontra que, se eu reorganizo, isso aqui é zero, isso igual a o 2 pode sair também. Eu vou ter seno de alfa sobre alfa ao cubo, que multiplica cosseno de alfa vezes alfa, menos seno de alfa. Então, eu tenho essa expressão aqui. E isso só é zero em duas situações. Isso só é zero em duas situações. Se seno de alfa é igual a zero, ou se alfa cosseno de alfa menos seno de alfa é igual a zero. Então, eu pego ou isso igual a zero, ou isso igual a zero. No entanto, se eu pego seno de alfa igual a zero, o que significa seno de alfa ser zero? Significa que alfa é igual a m π. Beleza? Alfa igual a mπ. E aí eu vou ter que m vai ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e assim por diante. Eu sei quem é alfa. O alfa eu coloquei aqui, ó, πa sobre lambda seno θ. Então eu vou ter que πa sobre lambda seno θ tem que ser igual a mπ. Vou cortar π com π e eu vou encontrar que a seno θ é igual a m lambda. Essa expressão é a nossa expressão para mínimos. Então, encontrei aqui a condição de mínimo a partir da intensidade. Essa condição de mínimo a gente já tinha visto lá no nosso início do trabalho de hoje. Aqui, ó, A seno θ, m lambda. E agora a gente encontrou, depois de fazer toda a análise fasorial, achar a intensidade e encontrar aí o resultado. Então, está aqui bonitinho o nosso mínimo. Temos agora esse outro lado.
esse outro lado diz que alfa cosseno de alfa menos seno alfa igual a zero, ou seja, alfa cosseno alfa igual a seno alfa. Então, alfa igual a seno alfa sobre cosseno alfa, que é igual a tangente de alfa. Vocês que já trabalharam com matemática na vida, cálculo 1, 2 e tudo mais, sabem que alfa igual a tangente de alfa não tem solução analítica. É uma equação transcendental. Então, você consegue na calculadora ficar ali testando valores e aproximando. Você consegue fazer isso. Mas exatamente você não encontra uma solução. Isso aqui tem que ser numérico ou gráfico. O que a gente faz graficamente? Por exemplo, se eu faço os gráficos de tangente, aqui, por exemplo, os gráficos de tangente, o que seria tangente de alfa igual a alfa? Eu teria uma função y1 igual a tangente de alfa, que é o que está aqui, ó, ou tangente de x, vou colocar x porque tem x aqui no gráfico, e teria uma reta y2 que é igual a x. O que seria a solução de alfa igual a tangente de alfa? Seria fazer a solução de a função y1 igual a função y2, faço a curva e encontro onde as linhas tangente de x encontram com as linhas x. Então, se eu faço uma reta aqui, y igual a x, aqui, y igual a x, que é essa reta, para cá ou para cá, onde essa reta encontrar pontos, isso vai ser solução da minha equação transcendental. Grosso modo, você pode dizer que um máximo ele está entre dois mínimos. Então, se eu encontro os ângulos dos mínimos, se eu encontro o ângulo para o mínimo e o ângulo para o próximo mínimo, eu poderia dizer que o meu máximo está entre os dois, grosso modo. Aproximadamente é verdade, exatamente não é. Os mínimos não estão exatamente entre dois máximos. Se você quer saber onde é que eles estão, tem que fazer essa conta aqui, essa igualdade tangente de alfa igual a alfa, para saber onde que os máximos estão. Os mínimos são fáceis, os máximos nem tanto. Por outro lado, se você tiver um interesse, por exemplo, em saber o tamanho dessa abertura, você tem aqui nossa figura de difração. Aqui, ó, voltar aqui. Volta. Se eu quero saber o tamanho da minha abertura, aqui, se eu volto mais atrás ainda, se eu quero saber qual tamanho tem isso, qual tamanho tem isso e qual tamanho tem isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou sempre imaginar um ponto que seja na metade da intensidade. Eu vou falar que a minha faixa de máximo, o tamanho dela é de onde vai? Da intensidade máxima até a metade. Essa aqui seria a minha faixa do tamanho do meu máximo, o meu tamanho angular. Então, quando eu quero encontrar a largura de um máximo, por exemplo, se eu pegar o máximo central, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar um iθ igual a meio desse I máximo. Se eu pego um I máximo aqui qualquer, eu teria que pegar, então, meio seria igual a Iθ sobre esse máximo, só que o Iθ é I máximo seno de alfa sobre alfa quadrado, então meio seria igual a seno de alfa sobre alfa quadrado,
Então, seno de alfa seria igual a alfa sobre raiz de 2. Ou raiz de 2 seno de alfa igual a alfa. Quando eu encontro esse ângulo alfa, eu estou encontrando o tamanho da minha abertura angular. Então, se eu encontro quem é o alfa, e como alfa é a metade de θ, se eu achei o alfa, eu acho qual é o θ. E se eu acho o θ, eu também posso encontrar as posições sem maiores problemas. O nó, mais uma vez, é que seno de alfa igual a alfa também é uma equação transcendental. Não tem solução analítica exata. Eu tenho que recorrer à análise numérica ou à análise gráfica para encontrar como que ele se comporta. Beleza? Dá uma aguinha aqui. E aí a gente viu como que funciona, então, a interferência para uma fenda simples. Na aula que vem, a gente vai ver, por exemplo, como que eu posso analisar a combinação da fenda simples, a combinação da fenda dupla com a difração. E a gente vai conseguir encontrar aquele desenho que nós já vimos nessa figurinha aqui, que eu já mostrei para vocês. Quando eu combino difração com a fenda dupla, eu vou ter uma certa modulação. Eu vou ter essas intensidades, igual aqui. Se eu volto, eu vou ter essas intensidades aqui. Então, eu vou ter essas intensidades para cada máximo. Então, eu vou ter aqui essas intensidades, modulando as interferências. Então, eu vou ter tipo assim, eu vou ter aqui as interferências sendo moduladas por essas intensidades aqui. Então, eu vou ter esse tipo de figura que gera esse padrão. Isso aqui, nós vamos ver que basicamente é uma combinação da intensidade da difração para cada uma das fendas simples com a interferência, porque são duas fendas. Então, isso a gente vai ver na aula que vem. Para poder finalizar o conteúdo de hoje, a gente vai falar agora sobre difração em uma abertura circular. Quando eu tenho uma abertura circular, como que acontece a difração? Eu tenho um desenhozinho que eu salvei, vou colocar aqui para vocês. Então, quando eu tenho aqui uma abertura circular, o que nós vemos é uma mancha central, beleza? Uma mancha central aqui, que seria o clarão que você, entre aspas, espera. Só que ao redor dele você vai vendo essas franjas também de interferência entre as diversas fontes secundárias de luz. E aí o que a gente vai ter então? A gente vai ter que nesse caso a análise ela é bastante mais complicada, certo? Bastante mais complicada. Então, quando eu tenho essas condições de Fraunhofer, que é essa questão da distância muito longa, esses raios saindo paralelos, a gente vai ter que o primeiro mínimo, ele acontece quando seno de θ é igual a 1,22 lambda sobre d. Fazer esse cálculo é um trabalho de ótica bem complicado, não é fácil. Aí você encontra essa relação aí de 1,22 lambda sobre d. Nós vimos, quando eu tenho uma fenda, que a relação era seno de θ igual a lambda sobre A. Para o caso, que a gente tinha encontrado isso, né? A seno θ igual a lambda para o primeiro mínimo.
Nós vimos isso. Então, aqui para o primeiro mínimo, essa expressão é diferente. E nós vamos encontrando os próximos mínimos. Uma coisa importante, no caso da abertura circular, é que isso é uma limitação grande para medições, para poder observar coisas. Quando a gente viu lá naquele primeiro vídeo nosso, aquela lente focando aquela manchazinha de Poisson no anteparo, a lente fez o papel de uma distância de 62 metros. Ela encurtou as distâncias, ela fez os raios convergirem. Quando eu tenho um telescópio, por exemplo, essa abertura do telescópio e esse foco da lente que você vai ter ali vão ter relação com o tamanho de um suposto furo que você está usando para observar as estrelas. E aí, nós temos que, quando eu quero observar objetos que vêm de muito longe, eu tenho um problema de resolução de imagem. Eu tenho um problema de resolução de imagem que é o seguinte. Pensa aqui, ó. Pensa essa figura aqui. Se duas estrelas, por exemplo, no céu, bem longe, elas têm uma separação angular θ grande, o que eu vou ter? A luz dessa chega, cria um máximo, a luz dessa chega, cria outro máximo, e os máximos são distinguíveis, você consegue resolvê-los. Quando a separação θ é uma separação pequena, um máximo começa a cair em cima do outro máximo, e você não consegue mais resolver essas imagens. Se eu pego aqui uma outra figura, o que eu teria? Eu vou ter aqui o seguinte. Se eu pego aqui a imagem que essas coisas estão formando, a imagem que esses dois padrões estão formando, aqui, ó. O que eu teria nesse primeiro caso? Nesse primeiro caso, de cá, eu teria as duas imagens borrando e chegando uma em cima da outra. Seria algo parecido com isso aqui, ou isso aqui, nesse meio do caminho. Eu não consigo resolver a imagem vendo que são dois objetos. Agora, quando a separação angular ela é maior, eu vou ter esse tipo de visão no telescópio. Então, o poder de resolução de uma lente de um telescópio que está simulando um furo depende do quê? Da abertura do telescópio. Da abertura. E por que da abertura? Porque é o seguinte, quando eu quero resolver duas imagens dessa maneira aqui, eu tenho o chamado critério de Rayleigh. Então, eu tenho o que a gente chama aqui de critério de Rayleigh. Então, esse critério de Rayleigh fala que para resolver uma imagem dupla, dois objetos pontuais por um único furo, o máximo de um deles tem que bater em cima do mínimo do outro. Então, ficou feio aqui, mas o que eu estou querendo dizer? Que o máximo desse bateu em cima do mínimo desse, do primeiro mínimo, e o mínimo desse bateu em cima no máximo desse aqui. Então, como a gente viu que o tamanho do primeiro mínimo é dado por seno de θ igual a 1,22 lambda sobre d, esse θ, que é essa distância angular entre o máximo e o mínimo, uma distância angular θ. Esse θ, que a gente vai chamar de θr, θ de Rayleigh, é dado por arco seno de 1,22 lambda sobre d. Se θ é pequeno, eu posso dizer que o θ de Rayleigh
é aproximadamente, com boa aproximação, 1,22 lambda sobre D. O que isso está dizendo para a gente? Que se o furo aumenta, o θ diminui. E esse θ é o que indica o quanto que dois objetos podem estar afastados. Se o afastamento angular é maior que o θr, eu consigo ver os dois. Se ele é menor que o θr, eu vejo os dois borrados, numa figura só. Então, toda vez que eu pego um telescópio maior, sempre aumentando a boca do telescópio, é como se eu estivesse pegando um furo maior. E com um furo maior, o meu θr fica menor. Ou seja, eu consigo resolver estrelas ou galáxias que estão separadas no espaço por tamanhos angulares muito pequenos. Então, o nosso objetivo ao criar telescópios maiores é poder ter um poder de resolução também maior. Beleza? Quando eu pego, por exemplo, microscópios, aí eu tenho que partir para outro tipo de análise, porque no caso do microscópio, para poder ter um poder de resolução melhor, o que eu faço é pegar comprimentos de onda menor. Então, por exemplo, eu trabalho com luz ultravioleta. Então, no microscópio, se eu trabalhar com luz ultravioleta, eu tenho uma resolução melhor. Indo para uma coisa um pouco mais forte, se eu trabalho, por exemplo, com um microscópio eletrônico, eu vou considerar os comprimentos de onda dos elétrons, segundo a mecânica quântica, e aí eu posso ter essas imagens de bactérias que vêm de microscópios eletrônicos. Porque nesse caso eu vou considerar o comprimento de onda do elétron, que nós vamos ver direito nos próximos capítulos, ao que se relaciona o comprimento de onda de uma partícula. Se eu não for tão grosseiramente, eu posso pegar luz aí ultravioleta, que também vai ter um lambda do ultravioleta menor do que o lambda visível. E aí eu vou ter um poder de resolução também maior no microscópio. Então, no caso de abertura circular, eu tenho que ficar ligado que a difração sempre vai existir. E a difração acaba sendo um limitador tecnológico das observações. Beleza? Bom, assim eu acabo boa parte do capítulo 42 e na próxima aula a gente vai verificar certinho como que funcionam as duplas fendas com a fenda de tamanho finito, ou seja, dupla fenda com interferência, e também a questão das redes de difração, que já vem no capítulo 43. Mas creio que cabe tudo na próxima aula. Beleza? Então, se houver qualquer dúvida, vocês me contatem, vocês falem comigo, e nós vamos tirando aí as dúvidas de vocês. Por hoje é só, então ficamos por aqui. Agradeço aí pela audiência e até a próxima.